Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $115.700, com uma queda ao longo dessas últimas 24 horas de 2%. Queda essa que tem sido vista pelos principais criptomoedas do mercado. O Ether, segundo o maior criptoativo, está com uma queda no último dia de 3,5%, com cada unidade nesse instante em 3.600. E essa queda, de novo, a gente vê nas principais criptos. Solana caindo 4%, XRP caindo 2%, a Dogecoin, a maior meme coin do mercado, caindo 3%, a Hyperliquid, 11º maior criptoativo do mercado, caindo mais de 13%, o Chainlink caindo quase 8%, enfim, a gente vê o mercado cripto como um todo em queda, o mercado cripto como um todo em correção. Sem sombra de dúvida, um dos grandes causadores disso são as condições macroeconômicas. A gente tem nesse dia 1º de agosto algumas tarifas impostas pelos Estados Unidos começando, e agora também a gente entra na contagem regressiva para um grupo de outros países, dentre eles o Brasil, para essas tarifas entrarem em vigor, que vai ser na próxima semana. Inclusive, o mercado financeiro tradicional também reagiu muito mal. O mercado financeiro tradicional ontem já fechou em queda e hoje está operando em queda forte. O S&P 500, para vocês terem uma ideia, está operando em queda de 1,4%. O mercado está aberto há cerca de uma hora. A Nasdaq está operando em queda de 1,6% e a Dow Jones está operando em queda de 1,2%. Isso, para ação tradicional, é muita coisa. Isso é uma queda acentuada. De qualquer maneira, a gente já conseguiu ver o reflexo disso também nos ETFs. O ETF de Bitcoin Spot, no dia de ontem, a gente teve uma sequência de inflows interrompida e tivemos um outflow nesse dia 31 de julho. Foi um outflow relativamente pequeno, um outflow de 729 unidades de BTC, mas ainda assim um outflow. Essa queda, essa venda, por exemplo, já fez com que os ativos sob gestão, o AUM, que se você ler algum report e ver AUM, significa Assets Under Management, que é justamente ativos sob gestão. E a quantidade de ativos sob gestão desses ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano voltou a cair abaixo de 1.300.000. Nesse momento tem 1.299.736 unidades. Mas se a gente teve outflow no ETF de Bitcoin Spot no dia de ontem, que para mim é naturalmente um reflexo das condições macroeconômicas de uma forma geral, o ETF de Ether Spot teve novamente um inflow de 4.463 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 17 milhões. Com isso, a gente chegou ao 20º dia consecutivo de inflow no ETF de Ether Spot. E isso é o que, na minha opinião, está fazendo com que o preço do Ether consiga se segurar bastante e consiga se valorizar, inclusive, perante o Bitcoin. No mês de julho, o Ether teve uma valorização perante o Bitcoin, e isso, na minha opinião, é justamente pelo aumento da demanda institucional e do aumento da demanda também dos investidores tradicionais por ETH, que é algo que eu tenho debatido bastante aqui ao longo dos últimos episódios. E, inclusive, nesse ciclo de 20 dias de strike, 20 dias de sequência positiva nos ETFs de Ether Spot, tivemos um inflow acumulado de 5,4 bilhões de dólares americanos. É um recorde para esse produto, é um recorde desde o lançamento do ETF de Ether dos Estados Unidos, o que pode fazer com que, sem sombra de dúvida, o Ether e todo o seu ecossistema tenha uma valorização no médio e longo prazo. E a gente tem visto que justamente essas empresas de tesouraria que têm surgido, tanto de ETH, que agora a gente já tem quase 10 bilhões de dólares em reservas estratégicas de ETH de empresas, e quanto de outras criptomoedas, está fazendo com que as criptomoedas como um todo acabem se valorizando. E para vocês terem uma ideia, se a gente somar essas tesourarias corporativas que a gente tem conhecimento, ou seja, especialmente das empresas listadas em bolsa, já está superando a marca de 100 bilhões de dólares. Isso é uma nova categoria de empresa, uma empresa de tesouraria de criptomoeda, está trazendo liquidez significativa para o mercado, o que é claro que ajuda muito na conta de valorização do criptoativo e, consequentemente, valorização das criptomoedas de uma forma geral. Porque, de novo, não é só BTC, não é só ETH que estão sendo utilizados como um ativo de tesouraria por corporações. A gente tem, por exemplo, agora a mineradora de Bitcoin, a Phoenix Group,
está lançando uma tesouraria cripto de 150 milhões de dólares de BTC, claro, mas não só de BTC, também de Solana. E vale ressaltar que eles são a primeira empresa listada na Abu Dhabi Exchange, na Abu Dhabi Securities Exchange, a manter justamente criptomoedas em seu balanço. Isso é muito significativo, que nem eu falei, tem tesouraria já de Solana, tem empresa fazendo tesouraria de XRP, tem empresa fazendo tesouraria de BNB, tem empresa até lançando tesouraria de SUI. E até de Dogecoin, até da maior meme coin do mercado. Inclusive a empresa que anunciou que vai fazer tesouraria de Doge falou explicitamente que é por causa do Elon Musk. Vai que ele coloniza Marte e adota Dogecoin lá, vai que ele começa a criar uma adoção maior para Dogecoin em algum dos seus projetos. Então isso pode acabar ajudando, né, dando um pump violento na criptomoeda. E como vale pouco, eles estão resolvendo investir em Dogecoin. Vale pouco cada unidade, né, que eu quero dizer, 20 centavos de dólar. Então a gente tem visto isso se alastrando e é claro que isso traz muito dinheiro para o mercado cripto como um todo. E quem está ganhando também muito dinheiro no mercado cripto são as stablecoins. Stablecoins ganharam uma clareza regulatória muito grande agora nos Estados Unidos com a sanção do Genius Act. E a gente tem, ao longo agora de 2025, desse segundo trimestre de 2025, a Tether registrando um lucro de 4,9 bilhões de dólares. Nos primeiros 6 meses de 2025, a Tether teve esse lucro de 5,7 bi, que foi um aumento de 9,6% em comparação ao mesmo período de 2024. Isso demonstra o quanto a Tether está com força. A Tether é a maior stablecoin do mercado, por muito, tem uma ampla vantagem para a segunda colocada, que é o USDC, que é emitida pela Circle, que é uma empresa americana, inclusive listada na Nasdaq. Nesse momento, no top 5 de stablecoins do mercado cripto, de uma forma geral, a gente tem a USDT. Na sequência, a gente tem a USDC, que é emitida pela Circle. Depois, a gente tem a Ethena USDE. Temos o Sky Dollar na quarta posição. E na quinta posição, o DAI. Na sexta posição, só vale ressaltar que é uma stablecoin da BlackRock, a BlackRock USD. E na sétima posição, a World Liberty Financial Dollar, que é ligada à família Trump. Então a gente vê o quanto esse mercado de stablecoin está dando lucro e mais do que está dando lucro, quanto esse mercado de stablecoin está sendo cada vez mais visado, cada vez mais olhado por empresas tradicionais, que não eram do mercado cripto, mas agora estão mergulhando de cabeça. Hoje em dia, a gente tem uma segurança muito maior nas stablecoins de uma forma geral. A gente tem stablecoin, por exemplo, emitida pelo PayPal. No Brasil, o BTG Pactual tem um BTG dólar também, que é uma stablecoin pareada no dólar americano. Então a gente vê o quanto a gente já está ganhando uma robustez muito grande no mercado. E se a gente parar para pensar friamente, esse white paper aqui, quem está vendo por vídeo vê que atrás de mim tem um quadro grande. E esse quadro é o white paper do Bitcoin. Se a gente parar para pensar friamente que ele foi enviado por e-mail em 2008, a gente só está em 2025, e esse pouco tempo que passou e a robustez que o mercado cripto tem hoje em dia é algo surreal, o quanto o mercado cripto já evoluiu. E a gente vendo essas grandes corporações, esses grandes bancos, grandes gestores de capital mergulhando de cabeça, criando projetos na criptomoeda, demonstra o quanto não é mais uma obra de ficção, o quanto não é mais uma possibilidade de futuro. As criptomoedas são, sem sombra de dúvida, já parte do presente. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil que tem bastante relação com isso, de aceitar que as criptomoedas são parte do presente. O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central Brasileiro, vai participar de um evento de blockchain no Rio de Janeiro, que é o Blockchain Rio. O CEO do Blockchain Rio, Francisco, inclusive, ele deu uma declaração lá para o Cointelegraph falando sobre isso. Abre aspas. Ao aceitar o convite para participar do Blockchain Rio, Galípolo repete o gesto feito no ano passado por Campos Neto e dá um recado claro a todo o ecossistema brasileiro envolvido com tokenização de como o Brasil vê em blockchain uma ponte para o futuro. Também mostra que o país vê esse tema como uma política de Estado, independente de quem esteja à frente do governo, o que traz ainda mais segurança e credibilidade ao mercado. Fecha aspas. Vale ressaltar que, nesse ano, o Blockchain Rio, além do Galípolo, vai ter a presença de autoridades regulatórias de alguns países da América Latina, o que, de fato, é um tema e tanto. Afinal de contas, a gente vê as criptomoedas
dominando a América Latina. A gente teve, por exemplo, a gente até comentou no episódio do Giro Bitcoin de ontem daqui, a Bolívia assinando um acordo com El Salvador para colaborarem, para adotar Bitcoin, adotar a criptomoeda na economia boliviana, que está tão combalida atualmente. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio durante essa semana. Mais uma semana recheada de notícias, uma semana, apesar da gente estar em queda nesse momento, uma semana positiva para o Bitcoin. A gente ficou ali na maior parte do tempo quase que lateralizado, foi quase uma stablecoin, $118 mil. Mas a gente teve diversas boas notícias, apesar dessa queda de preço recente, que para mim faz total sentido acontecer por causa das condições macroeconômicas, né? A guerra tarifária naturalmente mexe com o preço de cripto, mas não só com o preço de cripto, mas com o preço de todo o mercado financeiro de uma forma geral. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário, engaja, porque isso faz com que o episódio seja cada vez mais distribuído, o que ajuda o nosso trabalho. Da mesma forma, tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Apple Podcasts, dá 5 estrelinhas, passa a seguir a gente, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e assim a gente possa dar continuidade nele. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio na próxima segunda-feira. Muito obrigado e um bom final de semana.